Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, agora a parte 7, ainda sobre as combinações simples, faremos mais um exercício de fixação, o exercício número 9. Exercício número 9. Sejam os conjuntos A, formado pelos elementos 1, 2, 3, e B, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que o A tem 3 elementos e o B, 5 elementos. Quantas são as funções f de A em B estritamente crescentes? Alternativa A, arranjos com repetição de 5 tomadas 3A3. B, arranjos simples ou arranjos sem repetição de 5 elementos tomados 3A3. Letra C, 5 fatorial. D, combinação de 5 tomados 3A3 ou de 5 elementos, vou escolher 3. E letra E, 5 fatorial sobre 3 fatorial. Vimos que para as funções de modo geral, sem restrição, a gente associa com os arranjos com repetição. Funções de toda a natureza sem restrição. Vimos depois que nas funções injetivas ou injetoras, elas estão associadas aos arranjos simples, mas não com essa quantidade. De forma geral, elas estão associadas a esses elementos. Quando a gente viu as funções bijetivas, elas estão associadas às permutações simples, n fatorial. E agora veremos as estritamente crescentes. Professor, por que você pulou as funções sobrejetoras ou sobrejetivas? Porque nessas funções a gente vai precisar de outras ferramentas como o princípio da inclusão e exclusão, que seriam então tópicos da matemática discreta e não são cobrados nem no Enem, nem em alguns concursos públicos, nem vestibulares. Obviamente, alguns concursos específicos podem até cobrar as funções sobrejetoras, mas acredito que seja de um nível mais elevado. Talvez alguns vestibulares militares, como ITA e IME, possam cobrar funções sobrejetivas, mas também trabalharemos isso na análise combinatória 2. Por esse motivo, nós vamos trabalhar com as funções que são relacionadas dentro da BNCC, ou seja, dentro dos parâmetros curriculares do ensino médio, para que a gente possa resolver toda e qualquer questão do Enem, de vestibulares na sua grande maioria, de concursos na sua grande maioria, mas as funções sobrejetivas, de fato, ela faz parte de uma condição mais ampla e é preciso ter mais ferramentas. Por isso que a gente não vai se preocupar com elas, passamos para estritamente crescentes. Então, antes de começar a solução, vamos explorar qual é a definição de uma função estritamente crescente. A gente precisa que sejam números, para que a gente possa visualizar o comparativo entre esses números. Por exemplo, tem aqui o número 3 e aqui o número 7, conjunto A. Não é este aqui. Vou dar um exemplo de um outro conjunto. Aqui eu tenho, por exemplo, o elemento 1, o elemento 2, o 4, 5, 8, 10, 12, enfim. Veja que se o 3 associar com o 4 e se o 7 associar com o 8, essa é uma função crescente, porque x1 ou x2 é maior do que o x1, se eu chamo aqui de x2 e aqui de x1, esse elemento do domínio é maior do que esse, isso implica que a sua imagem aqui, no caso 8, é maior que a 4. Então a gente quer contar quantas funções crescentes, estritamente crescentes, nem pode ser constante. Por exemplo, o 7 não pode associar ao 4. Vou dar um exemplo de uma função que não seja estritamente crescente. Basta trocar aqui o 3 associando com o 8 e o 7 com 4. Essa é uma função estritamente decrescente, porque o x2 é maior do que o x1, e aí o f de x2, que é o 4, é menor que o f de x1, que é o 8. Um exemplo básico de uma função estritamente decrescente. Aliás, a contagem das funções estritamente crescentes, a quantidade vai ser a mesma das funções estritamente decrescentes. O resultado é o mesmo. Muito bem, visto isso, a gente pode explorar mais uma situação que é a seguinte. Vamos pegar um conjunto A que tem apenas 2 elementos,
o elemento 1 e o elemento 2. Vamos pegar o conjunto B, onde ele vai ter, vou fazer um novo desenho do conjunto, suponhamos que ele tenha 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. A gente consegue contar todas as funções estritamente crescentes. Basta a gente escolher 2 elementos aqui. Se a gente escolhe 2 elementos de 5, eles podem ser o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4, o 1 e o 5. O 2 e o 1 vai ser o mesmo, porque a gente precisa que seja estritamente crescente, então vai ter que ter uma escolha de 2 elementos. Se aqui tivesse 3, bastaria eu escolher 3 aqui, que é a resposta da nossa questão. Mas veja, quais são as funções que a gente tem? A gente tem o 1 associando ao 1 e o 2 associando ao 2. É a primeira função. Então veja que a gente não precisa olhar para o domínio, a gente vai olhar só para a imagem, ou seja, ou contradomínio. Se eu pego, por exemplo, peguei o 1 e o 2, se eu pego aqui o 1 e o 4, a gente já sabe que o 1 vai ter a obrigação de associar com esse 1 e esse 4 vai ter a obrigação de associar com esse 2. Então eu escolhi 2 elementos de 5. E a gente pode continuar essa mesma estratégia de escolha. Por exemplo, eu escolho o 5 e escolho o 3. Veja, escolhi 2 elementos, a gente sabe que o 3 ele está vindo do 1 e o 5 está vindo do 2. Então, mesmo que eu mude essa ordem para 5 e 3, 4 e 1, o primeiro vai ser sempre o menor e o segundo o maior. Se fosse 3, a gente teria que colocar isso em ordem crescente também. Então, primeiro eu vou listar todas essas funções estritamente crescentes. Uma delas, então, é o 1 com 1 e o 2 com 2. Então, o conjunto que a gente vai preocupar é só o conjunto imagem. 1 e 2 é uma função, porque 2 e 1 é a mesma. 2 e 1 é o mesmo conjunto. Se a gente escolher esses dois, 1 e 2 ou 2 e 1 é o mesmo, a gente sabe que o 1 está associado a 1 e o 2 está associado ao 2. Posso escolher 1 e 3. A gente sabe que se eu escolher 1 e 3, 3 e 1 é a mesma coisa. A gente sabe que o 1 está associado a 1 e o 2 associado ao 3. E assim sucessivamente. Posso escolher 1 e 4, posso escolher 1 e 5. Acabou com a escolha com 1. Agora posso escolher o 2 e 3, o 2 e 4, o 2 e 5. Porque a troca 5 e 2, 5 e 4 gera a mesma situação de escolha. Depois o 3 com 4 e 3 com 5. E finalmente 4 com 5. Veja que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 funções. Vamos, por exemplo, pegar esta aqui, essa função, 2 e 5. Basta a gente só mostrar que existe uma associação com 2 e com 5. A gente já sabe que o 2 vai estar associado a 1 e o 5 vai estar associado ao 2. Esse é um exemplo de uma função estritamente crescente. Se eu pego 5 e 2, basta inverter. Note que os números estão aqui, mesmo dentro do conjunto, na forma crescente, o menor e o maior. Portanto, basta eu escolher de 5 elementos que eu tenho disponíveis, eu vou escolher 2. Essa é a quantidade de funções estritamente crescentes, que também serão estritamente decrescentes, porque se eu alterar aqui para 2 e 1, 3 e 1, 4 e 1, eu vou ter também as mesmas 10 estritamente decrescentes. Fazendo o cálculo, 5 fatorial sobre 2 fatorial e a subtração entre eles, 5 menos 2, 3 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial e 2 vezes 1. Veja que vai dar 10. 3 eu cancelo, 2 eu simplifico com 4, 2 vezes 5, 10. São os 10 que a gente contou. Portanto, agora com essa ideia, a gente já pode organizar a nossa questão, está praticamente parecida.
a gente tem um conjunto com 3 elementos, que é o conjunto A, conjunto domínio, 1, 2 e 3. Temos o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente só precisa escolher a imagem. Eu preciso escolher 3 elementos aqui. Por exemplo, se eu escolho 3, se eu escolho 5, se eu escolho 1, o que significa escolher esses 3? 1, 3 e 5. Significa que o 1 veio do 1, esse 3 veio do 2 e esse 5 veio do 3, para que ela seja estritamente crescente. Qualquer que seja a minha escolha, a gente preocupa apenas com a imagem. Então, se eu pego aqui, por exemplo, o 4, pego o 2 e pego o 5, a gente escolheu 3 elementos de 5. Significa que o 2 associa com 1, o 1 associa com 2, o 2 com 4 e o 3 com 5, para que ela seja estritamente crescente. Qualquer x que eu pegue aqui que é maior do que o anterior, as suas imagens também têm que obedecer essa condição de ser estritamente crescentes. Portanto, aqui a gente já sabe como organizar a quantidade de funções estritamente crescentes. Basta de 5 elementos disponíveis no conjunto imagem, vou escolher 3. Esses 3 veio daqui. Então, só para finalizar a questão, esses 5 veio de B, do contradomínio, e esses 3 veio do conjunto A, que é o domínio. 5 escolhe 3. Marcaremos, portanto, a letra D de dado. E aí, se a gente quiser usar a expressão das combinações, também poderia, de 5 escolhe 3, e poderia também fazer a operação para chegar no número natural. Então, esses 2 resultados são resultados possíveis para a nossa questão, e o cálculo de 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, a gente fez essa conta a instante, dá 10, porque com 2 elementos no domínio ou com 3 vai dar a mesma coisa por conta das combinações de 5 escolhe 3 é exatamente igual à combinação de 5 escolhe 2, por conta de ser números complementares. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, e o 2 é 2 vezes 1. Simplifico o 3 fatorial com 3 fatorial, e aí 20 sobre 2, 10 também, uma possível resposta para a nossa questão. Agora veja que para essa situação é importante que a quantidade de elementos no contradomínio seja maior ou igual que a quantidade de elementos do domínio. Eu não posso ter, por exemplo, 5 elementos aqui e 3 ali. Eu não vou conseguir funções estritamente crescentes. Porque como que eu vou escolher 5 objetos dentre 3 distintos disponíveis? Não tem como. Então veja, se eu tenho aqui 10 elementos, generalizando, 10 e aqui eu tenho 15, quantas são as funções estritamente crescentes? De 15 elementos, vou escolher 10, porque aí eu já sei quais são as associações que elas vão fornecer para a gente. Então, marcaremos a letra D, e aqui a gente encerra essa questão envolvendo a quantidade de funções estritamente crescentes, que também será a mesma quantidade de funções estritamente decrescente. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.